E aí, minha rapaziada? Foi fogo no parquinho na Vila Belmiro. Flamengo e São Paulo protagonizaram aquele jogaço de tirar o fôlego, com emoção do começo ao fim, empate suado em 2-2 que deixou geral grudado no celular. Se liga nesse roteiro no estilo do Ronaldinho, pra sentir toda a vibe do jogo. Começo quente. Gol rápido e pressão total logo no primeiro minuto. A zaga do Fla deu mole e tomou um gol daqueles Luciano não perdoou. Tocou na saída do Rossi e abriu o placar pro tricolor. A plateia já ficou louca, mas o Mengão não deixou barato. Chegou junto e aos 7, no pênalti, Arrascaeta bateu no jeito, no capricho, e igualou o marcador. Que resenha! 2. Segundo tempo com emoção e virada do Mengão. A etapa final veio com o Flamengo no controle do jogo. O time apertou, pressionou e foi premiado aos 18 minutos com o gol da virada de Samuel Lino, que apareceu livre para completar de primeira e dar aquela virada daquelas. Caraca! O coração do torcedor rubro-negro já batia acelerado. Parecia que o tri tava ali. 3. Mas não para por aí. Expulsão que balançou o jogo. Foi aí que o jogo pegou fogo. Gonzalo Plata, que já vinha entregue na disputa, deu aquela vacilada feia no meio do campo, soltou o drible no zagueiro e acabou levando o vermelho direto. Com um a menos, o Flamengo ficou na pressão e o São Paulo se aproveitou. 4. Empate do São Paulo e pressão na reta final aos 34 minutos. O ferrolho do São Paulo abriu fogo e Ferreira apareceu para garantir o empate, deixando tudo igual de novo. O Mengão tentou reagir, criou chances, mas a parede da defesa tricolor segurou firme. O juiz apitou e terminou assim 2-2, um ponto para cada, que contou muita história. Eu achei uma burrice inacreditável. E como é que fica o clima do Plata agora? Porque até para se redimir, né? Porque podia pensar, não, vai que esse cara faz uma partidaça na final da Libertadores. Não pode, porque a burrice dele, né, no jogo contra o Racing já o impede de disputar a final. E cada vez começa a prejudicar mais o Flamengo, o Plata, Mauro César Pereira. Boa tarde. Informação que eu tenho, até eu já publiquei até no meu blog lá, o Plata vai ser multado. Já foi multado uma vez pela expulsão da semana passada e vai ser multado de novo. Vai passar pelo jurídico a aprovação, mas a decisão está tomada. E vejamos se o Flamengo não vai recuar, né? Se o Flamengo não vai voltar atrás dessa decisão. A decisão da multa ser aplicada, mais uma, está tomada. A expulsão de ontem foi classificada como estúpida internamente. Uma expulsão estúpida. E foi. E foi porque é uma jogada lá no campo de ataque. O Flamengo acabara de fazer o segundo gol, tinha virado o jogo. Era o momento para o Flamengo ter o controle da partida. O São Paulo ia se soltar, ia ter campo para trabalhar. O Felipe poderia fazer as suas mexidas, que o Crespo certamente faria algo para tentar chegar novamente ao empate quando estava perdendo por 2-1, como fez, né, com um homem a mais. Aí mais ainda, foi ainda mais decisivo. E o Felipe teve que mudar o time. Acho até que ele errou. Acho que ele não tem que recuar o time totalmente contra todos os adversários. Ele ontem poderia ter deixado, por exemplo, o Carrascal para ter alguém que retesse um pouco a bola no ataque. E o incrível, né? Ele antes do gol já ia tirar o Lino e manter o Plata. Gente, o Plata tem uma média de uma finalização por jogo. Ele é um atacante que não faz gol, não chuta no gol, não dá assistência. 4 gols e 1 assistência no campeonato inteiro, 24 jogos, 13 como titular. Então são números muito, muito modestos. Ele tem alguns predicados? Tem. Ele é um jogador que participa do jogo. O Felipe gosta muito pelo fato de ele recompor, trabalha, corre, se dedica, mas isso não basta para ser o 9. E na ausência do Pedro e do Bruno Henrique, que vinha jogando por ali, me parece no mínimo questionável você ter esse jogador fazendo esse papel. E ontem de novo expulso, né? Teve uma expulsão absurda, de fato, contra os Estudiantes. A da semana passada também foi absurda, mas houve um quê de ingenuidade, porque é um jogador sul-americano, conhece, ou deveria conhecer, as características do futebol do continente. O Marco Rojo pôs a mão dele, ele se irritou, o que ele fez ali não é para expulsão, mas pegou a pilha do cara. Já tinha que estar mais esperto, né, no jogo daqueles. O Rojo fez o que ele poderia ter feito. Quando o Rojo encostou nele, eu detesto isso, mas é o que eles fazem, né? Ou você não faz nada, ou você finge que foi agredido. Se joga no chão, faz um teatro mambembe patético. Ele não fez, ele revidou com um tapinha. O Rojo se jogou no chão como se tivesse sido acertado na região genital. Aparentemente até na perna que pegou, mas enfim. Caiu, rolou, fez aquele drama todo o argentino e ele foi expulso. E aí deixou o Flamengo em maus lençóis. Ontem de novo, semana passada, o Flamengo segurou a vantagem que tinha pela vitória do Maracanã. Ontem a vantagem parcial do placar, o Flamengo não conseguiu sustentar, né? E acho até que no final foi bom para o Flamengo ficar com esse pontinho, porque o São Paulo, se tivesse um pouco mais de competência, o São Paulo viraria o jogo, teve tempo para isso, teve tempo para virar o jogo, mas não conseguiu, nem ameaçou tanto assim, né? Mas acabou o Flamengo ficando com um ponto que é valioso no contexto, Agora foi grave o que aconteceu, mas acho que grave também foi a postura do técnico, Felipe Luiz, completamente derrotado no vestiário.
O time dele não perdeu o jogo, parecia que tinha perdido uma final. E a defesa incondicional dos jogadores realmente acho que não cabe. Eu concordo que ele não vai atacar o jogador no vestiário e criar ali uma situação. Não, eu entendo que ele conversa internamente. Mas defender da maneira que defendeu, e a contradição, o Pedro ele não defendeu. O Pedro ele claramente, publicamente, bateu de frente. Foi duro com o Pedro. Tinha razão? Aparentemente sim. Mas por que o Pedro, com o Pedro ele foi tão duro e com o Plata, que é expulso de novo, ele é tão condescendente? Fica muito claro que existem os jogadores, como todo técnico tem, os jogadores favoritos, os prediletos. E o Plata é um deles. Agora, o Felipe Luiz, ele precisa decidir o que ele quer ser. Técnico ou quer ser um jogador, ex-jogador, barra técnico. A gente tem que lembrar aqui a entrevista que ele deu para a TNT, já há alguns anos, uma entrevista surreal, em que ele fala que no jogo entre Flamengo e Inter do Maracanã, que foi a decisão do Brasileiro 2020, ali foi a decisão, tá? Porque o Flamengo tinha que vencer aquele jogo para poder passar o Internacional à frente e ser campeão, e venceu. O Rodinei, que estava emprestado ao Internacional, o Rodinei pisa no tornozelo do Felipe Luiz, e ele e o Diego Ribas vão até o Rafael Claus pedir para não expulsar o Rodinei, e aí ele fala na entrevista, porque eu amo o Rodinei. Gente, olha que absurdo, é como se o Arboleda ontem, que é equatoriano, fosse até o árbitro pedir para não expulsar o Plata, porque ele é amigo do Plata e ama o Plata. Eles fizeram isso, ele diz isso na entrevista, isso é surreal. Isso também era para ser multado, se for possível. Isso é absurdo. Porque a expulsão do Rodinei foi correta, como a do Plata ontem foi correta. O que não foi correto foi não expulsar o Gustavo Gomes contra o Cruzeiro, não expulsar o Andrés Pereira contra o São Paulo. Isso não foi correto. E olha como essas expulsões pesam. 5. O que fica desse jogo na visão do Ronaldinho? Olha só, o Ronaldinho certamente ia falar que foi jogo daqueles, onde raça e coração passaram na frente. Mesmo com um a menos, o Mengão mostrou personalidade, foi guerreiro e lutou até o apito final. Agora é levantar a cabeça, aprender com os erros e focar na próxima missão, que é a final da Libertadores. 6. Conclusão e vibes para o futuro. Esse empate deixa o Flamengo com 65 pontos, coladinho no Palmeiras, que ainda pode abrir uma vantagem. O São Paulo, por sua vez, segue firme na luta pelo G7 com 45 pontos. Foi jogaço, meu irmão, daqueles que dão gosto de ver. Fica aí com a energia da resenha completa do jogo. E não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para ficar ligado em tudo que rola no Mengão.